Olá, tudo bem com vocês? Eu sou CG, eu sou biólogo, eu sou botânico e sou, neste momento, professor de matemática. E a gente vai dar continuidade a essa playlist maravilhosa de matemática básica, onde a gente segue aqui para o nosso sexto vídeo, onde a gente ainda trata dos assuntos frações. Porém, a abordagem aqui vai ser um pouquinho diferente, que é exatamente essa relação entre frações e números decimais. No primeiro vídeo da playlist, eu tive a chance de falar com vocês a respeito dessa relação de que todo número decimal, ele na verdade é uma fração. Mas como lidar com situações onde o número decimal não é exato? Como é o caso, por exemplo, das dízimas periódicas. Pensa comigo, o que é uma dízima periódica? Dízima periódica é um daqueles números onde você tem uma repetição de um monte de números depois da vírgula. Desse tipo aqui, ó. Quer ver? Vamos passar aqui e a gente vai olhar. Imagine a situação como 0,6. Bom, 0,6 é um número decimal, beleza? Sem um número decimal, absolutamente normal. Um número decimal onde eu consigo pensar num número e dividi-lo e ele virar numa parcela que é um 0,6. É um número decimal exato. Já no caso do que a gente tem aí embaixo, né, 0,682 ou tipo, é um número infinito onde eu tenho um número decimal, porque é um número com vírgula, mas eu tenho como saber o fim dele? Eu não sei, eu simplesmente vou fazendo. E aí isso é um número decimal, mas é um número decimal que, como não dá para prever o fim que ele vai ter, ou quantas casas ele vai ter, ou qual vai ser o próximo número decimal, nós dizemos que ele é um número decimal irracional. Irracional por quê? Ele é irracional porque matematicamente ele é possível, eu consigo registrar esse número num papel. Eu sei qual foi a conta que deu origem a ele, mas eu não sei o fim dele. Eu não poderia, por exemplo, pegar uma régua e medir com todas as casinhas decimais que ele tem, de uma forma que ele fique absolutamente exato. E aí chegamos aos casos, como é o caso das dízimas periódicas. São números decimais também, são números com vírgulazinha. Ele também foi resultado de uma divisão, de uma fração, onde eu dividi um número pelo outro número e chegamos a esse. Mas ele é racional, porque eu consigo construir uma fração e construir fisicamente um objeto onde eu chegue nessa porção do 0,6666666. E é isso que a gente chama de dízima periódica. E é importante dizer que com dízima periódica, aguardem isso, hein? Não se esqueça. Com dízima periódica, a gente não faz contas. Dízimas periódicas podem ser resultado das contas, mas dízimas periódicas não podem ser números para serem utilizados na conta. Tipo, eu não posso virar para você e falar que 0,66666666666 mais 1 dá 1,6666666. Não é algo assim onde eu posso pegar um número e fazer, vou juntar aqui, matematicamente possível, e ponto final. Não, porque eu não sei o último número. E é aí que entram as frações correspondentes a eles, que são as tais das frações geratrizes. Aqui é importante dizer que as dízimas periódicas também, na maioria das vezes, a gente acaba anotando ela da forma errada, tá? Como ela tem um número que vai se repetir infinitamente, o jeito correto de escrever não é usando os três pontinhos iguais eu tenho aqui, né? Esses três pontinhos aqui, mano, tá errado, tá? O correto é, eu bato o olho no decimal e vejo a parte que se repete. No caso desse aqui, o que está se repetindo é o 66666. Então, nesse caso, eu boto um 0,6, boto lá ele uma vez, e boto esse tracinho em cima para indicar qual é o número que se repete. Isso é um aviso correto, isto é o certo quando a gente fala em dízimas periódicas, é usar o tracinho. Vale isso para outras dízimas, onde a gente tem aí números mais compostos, tipo, esse número decimal aqui é uma dízima, 9,131313131313, e o número que se repete é o 13. Então eu tenho como pôr ali a repetição e ponho ali o tracinho em cima, não só do 1, nem só do 3, mas sim do 13, beleza?
Seguindo, agora, como eu disse para vocês, toda dízima periódica, ou melhor, todo decimal, ele é oriundo de uma fração, e a fração que dá origem a dízimas periódicas, a gente chama ela de fração geratriz. Fração geratriz, então, seria a fração que determina ele. E a pergunta é, 0,6, CCC6, a fração geratriz dele é 2/3, 2/3. A do 9,13 é 904/99. Mas a pergunta que não quer calar é, como é que eu chego nesse número? Porque aqui para mim é fácil, né? Se eu pegar o 2/3 e dividir um pelo outro, né? Uma fração, eu divido de cima pelo de baixo. Eu vou chegar no 0,66666, assim como se eu pegar o 904/99, eu vou chegar ao 9,13131313. Mas o contrário, como seria possível? Né? É aí que é o tema da aula de hoje. Hoje a gente vai falar de frações geratrizes e como é que eu crio elas. E a pergunta é, como que eu transformo dízimas periódicas em frações geratrizes? Bom, vamos ao método que eu considero o mais simples, que é usando equação, tá? É um método de dedução, é um método onde ele não é absurdo, mas eu vou precisar usar um X na história. Como que eu faço? Vamos pegar aqui um exemplo, onde eu tenho 0,7777777, é uma dízima periódica, onde repete o 7, eu quero saber qual é o número de cima e qual é o número de baixo. O que eu devo fazer? Bom, essa fração eu não sei, então eu vou chamar ela de x. Para que isso vire uma conta que eu possa fazer, eu tenho que dar conta de eliminar tudo que está para trás da vírgula. Então se eu sei que o 0,7777777 é 1x, 10 vezes isso seria 7,7777777. Seria como se eu tivesse puxado para o lado de cada vírgula uma casinha decimal. E isso é 10 vezes o x. Bom, com esse x, que para trás dele tem 77777, e para o 10x, que para trás dele também tem 77777, eu tiro uma coisa da outra e elimino desta forma os decimais. Sendo dessa forma, 10x menos o x dá 9, e 7,777 menos 0,777 vai dar 7. Ou seja, eu vou ficar só com a parte inteira. Bom, agora eu tenho uma equação de primeiro grau, né? 9x é igual a 7. Esse 9x, então, veio daquela conta de menos dos 10 menos o x. E o 7 veio do 0 menos 7, né? E aí, fazendo essa divisão, eu sei, então, uma fração. E parei a conta aqui, tá? Então, eu sei que a dízima periódica 0,777 é, na verdade, 7 dividido por 9. Beleza? Está feita, então, a fração geratriz. Todos os casos são simples desse jeito? Nem sempre. E é por isso que agora a gente vai pensar nas outras possibilidades. Vamos a mais um exemplo. Olha só esse caso. Bebendo água, esperando o caminhão passar na rua. Não sei se você está ouvindo aí, mas se tá, desculpa. Ele mandou eu mudar para uma avenida. Bien. Nós temos aqui 2,35353535, uma daquelas dízimas onde repete dois números. Bom, eu sei que o x é o 2,353535. E eu preciso eliminar esses 35, beleza? Se eu fizer vezes 100, eu puxo dois números para frente. E aí o 2,353535 vira 235,353535. Dessa forma, é só eu prosseguir como o anterior. Note que aqui tem uma coisa em comum, que é, eu peguei o número de números, né, de algarismos que se repetem. No primeiro, repetia só o 7. Nesse segundo, repete dois algarismos, que é o 35. E o que eu fiz? Na primeira conta, eu adicionei eu fiz vezes 10, porque era um zero só, era um número só que eu precisava trazer para o lado de cada vírgula. No outro, eu precisava trazer 2. Se eu trouxesse um só, ficaria ali 23,53, ele invertiria o número.
Então eu preciso trazer 2, então eu faço vezes 100. E a partir de agora, faço o mesmo procedimento. 100x menos x e 235 menos o 2, porque agora eu só vou trabalhar com os números inteiros. E aí isso vai dar o quê? 99, que é igual a 235 menos 2, que vai dar 233. Esse 233, então, passa dividindo 99, e eu tenho, então, aqui a minha fração geratriz. Temos, então, que o 2,353535 é 233 dividido por 99. Só isso de caso, seja... Não, tem mais um caso que vale a pena a gente falar, que é esse caso aqui, ó. Olha só o que eu tenho. 1,36666666. Aqui eu tenho um número decimal, que é uma dízima periódica, ele tem um trecho que se repete, só que esse trecho que se repete, ele não está sozinho atrás da vírgula, tem um 3 lá junto com ele. Então o que eu vou fazer? Eu sei que o x é o 1,366666. Se eu fizer 10x, esse 1,3 passa para o lado de cá e vira um 13 e fica 6666666. Dessa forma, do lado de lá da vírgula só ficou, então, agora os números que se repetem, o 6. Bom, mas para eu eliminar agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer vezes 100. Vou puxar mais uma casinha. Assim, dessa forma, e o 13 vira 136, porque puxou um número, e aí para trás da vírgula só ficou coisa que repete. E agora, o que eu vou fazer? Aquele do x não vai ser mais usado. Essa parte aqui, ó, onde nós tínhamos o nosso x, eu vou dispensar. E eu vou ficar com essas duas e fazer a conta de menos com elas duas. Sendo assim, então vai ficar 100 menos 10, vai dar 90x. E o 136 menos 13. E o 136 menos 13 vai dar 123. E aí vai ficar 123 dividido por 90, está criada aqui a fração geratriz. Notem que em todos os casos o processo é o mesmo. Deixar para trás da vírgula os números que se repetem de forma igual, e o que tiver para frente da vírgula agora, a gente faz uma conta de menos para gerar um número e assim a gente poder prosseguir. E aqui está o caso. Com um número decimal na forma de dízima periódica, eu não posso fazer conta, mas com a fração geratriz que ele tem, eu posso. E é aí que entra agora a nossa aula de verdade. Eu peguei aqui agora algumas questões de concurso, de vestibular, onde cai esse tema das dízimas periódicas, das frações geratrizes, e a gente vai resolver junto, beleza? Vamos ao primeiro. O primeiro está aqui, eu tenho é um exercício de 2014, eu tenho aí uma fração que é 1,3, tá lá, 1,36666, e eu não posso fazer aquela conta. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar aquele número e transformar ele numa dízima periódica. Então, ó, 0,333, ele é o nosso x. Se eu fizer 10 vezes 10x, ele vai virar, então, 3,333. O que sobra para trás da vírgula, então, vai poder ir embora, e sobra, então, isso daqui, que é 10 menos 1, 1x, então vai ficar aqui 9x, e o 3 menos 0, que vai dar 3, certo? Aqui passa, então, dividindo, 3 dividido por 9, temos aqui a nossa fração geratriz. Essa fração geratriz, por sinal, dá até para simplificar, que ela vai simplificando aqui e vai ficar 1 sobre 3. Então, 1 sobre 3 é a fração geratriz, beleza? Aí a conta que a gente vai ter para fazer é o quê? Bom, o exercício pede 1 sobre 3 mais o 0,33333 mais 0,3. Bom, a gente já viu aqui que isso aqui é 1,3, né? Com mais 1,3, como a gente sabe, quando a gente tem frações que a base delas, né, a base não, o denominador é igual, eu faço a conta só com o número de cima. Então aqui, 1 com 1 vai dar 2/3, tá? E aí ficamos com esse número decimal aqui, que ele não é uma dízima periódica, ele é um número decimal comum, racional, finito. E aí, nesse caso, como que eu converto ele? Bom, um bom jeito de converter números decimais comuns em frações
é pensar assim, ó. Pensa naquele número sem a vírgula. Bom, sem a vírgula ele vira um 3. E conta o número de casinhas que ele tinha para trás. Aqui, como só tem uma, a gente vai substituir então por um 10. Então, 3 décimos. E essa é a conta que eu realmente tenho que fazer. É 2 sobre 3 mais 3 décimos. Beleza? Bom, o que eu faço? Bom, eu tenho uma soma. Soma essa que eles não têm a mesma base, né? Não tem o mesmo denominador. E aí, o que eu vou fazer? Bom, eu posso fazer o MMC, que vai dar 30, né? São dois números muito diferentes, não tem múltiplos comuns. Então, o MMC dele é 30. Mas como são só dois números, vou dar aqui um macete que eu já dei no vídeo anterior falando sobre isso. Tem um vídeo aqui que é sobre adição e subtração de frações, que eu falo sobre essa técnica, que é multiplica os dois denominadores entre si. Beleza, foi daí o 30. E agora você pega aqueles cruzados. 3 vezes 3 é 9 e 2 vezes 10 é 20. E aí você faz a soma com os de cima. No caso aqui deu 29 sobre 30 e essa é a alternativa correta. Alternativa, então, B de bola. Beleza? Bom, vocês viram, né? Não é uma questão absurda e cai em vestibulares. Ah, mas cai em 2014, já faz quase 10 anos isso. Não tem problema, é algo recorrente e é uma técnica que a gente precisa aprender. Vamos para uma próxima questão. Aqui nós temos uma questão do concurso do IBGE, que aconteceu em 2022, e ele fala lá, ao transmitir dados, percebeu-se que tinha que realizar o produto entre dois números. O que significa fazer o produto? Fazer o produto significa fazer uma conta de vezes, tá? E vezes entre o quê? 0,3333 e o 0,77777. Duas dízimas periódicas. Como a gente sabe, não se pode fazer contas utilizando duas dízimas periódicas, né? Como a gente viu anteriormente, o 0,33633, a gente já fez essa conta, dá 1 sobre 3, né? Não vou precisar refazê-la. Mas vamos fazer o do 0,777. Isso aqui é qual fração geratriz? Bom, vamos lá. Se o x é o 0,777, 10 vezes isso traz um 7 para frente. Isso aqui eu posso eliminar. E aí o que me sobra? Aqui vão ser 9x, porque eu tirei o 10 do 1. E aqui 7 menos 0 vai dar então 7. X vai dar então 7 sobre 9, e essa é a fração geratriz. E aí é essa conta que eu tenho que fazer. É 1 sobre 3 vezes 7 sobre 9. Nas multiplicações de frações, e aqui eu volto de novo a falar, se você não sabe fazer, tem um vídeo anterior aí falando sobre isso, o que a gente fala? Multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então vai ser 1 vezes 7, que vai dar 7, e 3 vezes 9, que vai dar 27. E aí, esse é o resultado da multiplicação dessas duas dízimas periódicas, que é a alternativa E, 7,27 avos. Beleza? Vamos seguir aqui adiante com mais uma questão. A gente vai resolver 4 questões, já foram 2. Vamos agora para esta daqui. E essa daqui, olha que lindezinha que é essa conta. Nós temos aí uma dízima periódica, que é o 2,422 e etc. E aí o que acontece? Esse é um daqueles casos que eu falei, onde a gente vai ter que puxar números aqui. Então, bom, vamos lá. Se o x é 2,4222, 10 vezes isso, como a gente sabe, viraria 24,222. Tá, beleza. Aqui eu não posso fazer a conta de menos, porque tem o 4 para trás. Eu só posso fazer quando a parte para trás da vírgula, a parte quebrada forem iguais, né? Então agora eu vou fazer vezes 10 de novo. Então aqui vai ficar 100. E aí eu puxo mais um, vai dar 242,222. E agora sim, esse aqui eu não vou usar. Eu vou usar esses dois aqui. Corto aqui a parte quebrada que é igual agora. E aí ficamos o quê? 100 menos 10 vai dar 90x. E 242 menos 24 vai dar 218, tá? Continha de menos básica aqui. E aí agora o que eu faço? Talvez passa dividindo, e essa aqui é a fração geratriz, 218
sobre 90. Mas a conta não para aqui, né? Como a gente pode ver lá no enunciado, ele pede que a gente fizesse aquela, né, fração geratriz, que é o 218 sobre 90, agora que a gente já sabe, mais 1 sobre 4, dividido por 1 sobre 2. Bom, como a gente sabe de expressões numéricas, a gente sempre você tem que optar por fazer uma operação numérica mais complexa e, por último, a mais fácil. Então, a divisão vem antes. Então, a gente primeiro vai ter que fazer essa divisão. E como eu faço as divisões? Bom, também está no vídeo lá da multiplicação de frações. O que a gente faz? Bom, a parte que eu não vou usar aqui, eu deixo aqui quietinha. E a parte que eu vou usar, o que eu vou fazer? Copio a primeira fração, que é 1/4, vezes o inverso da segunda. Sim, a divisão é a operação inversa a multiplicação é a operação inversa da divisão. E quando você tem frações, é só pegar a segunda fração e fazer isso. Né? Invertendo, você faz a conta, então, de vezes. E aí, agora, o que eu faço? Bom, ali vai dar 218 sobre 90, mais o quê? Bom, 2 vezes 1 é 2, 4 vezes 1 é 4. Isso aqui é passível de simplificação, né? Isso aqui vai ficar 218 sobre 90 copiando, mais meio. E aí a primeira coisa que vocês poderiam falar, pô, CG, eu vou ter que fazer de novo o MMC? Ah, vou aplicar aquela técnica, né? Que é a técnica do 90 vezes 2 vai dar 180. Aqui tem um jeito mais fácil. Você vai olhar para a fração menor e a pergunta é, essa fração menor, dá para transformar ela, né, o denominador dela no 90? Aí você pensa assim, bom, 2 para virar 90, eu preciso fazer vezes 45. E é o que eu vou fazer aqui, ó. Vezes 45 aqui, vezes 45 aqui, e o que eu faço? Vai ficar 218 sobre 90, mais 45 sobre 90. Como os dois agora estão com a mesma base, agora a gente soma. Aqui embaixo vai ficar 90, né? Porque a gente sabe que denominadores iguais na soma ele permanece. E o 218 mais 45 vai dar 263. No caso aqui, alternativa correta, a letra C. Está feito mais um exercício. E de novo a gente usou dízimas periódicas e usou aqui umas técnicas novas aqui para calcular MMC, né? Que a gente quer fugir e fazer sempre o mais fácil. Vamos então agora ao nosso último exercício do dia. E aqui nós temos, como você pode ver, um trampo. A gente vai ter muito trabalho com isso aqui. E qual o trabalho? Porque eu tenho várias dízimas periódicas e elas têm que fazer umas contas entre elas. Então a primeira coisa é, vamos convertê-las todas em frações geratrizes. Então vamos para a primeira, ó. A primeira tá lá, 1,01 e aí repete 10, 10, 10, 10, 10, certo? Isso aqui vai ser o x. Se eu puxar e transformar isso aqui em 10x, a gente vai perceber que isso aqui vai virar o quê? 11,010101. E aí não fica igual, então eu vou ter que puxar mais um e agora aqui vai virar um 100. E aí 100 vai virar então o quê? 110 sobre 10, 10, 10. Certo? E agora, CG, o que eu vou fazer? Bom, a de cima era 10, 10, 10, 10. A do meio não me interessa. Então eu vou pegar a de cima menos a de baixo. 1 menos 100, 99x. Aqui como era 10, 10, 10 e é 10, 10, 10, cancela. 1 menos 110 vai dar 109. A fração geratriz, então, dessa primeira vai ser 109 sobre 99. Está feita a primeira fração geratriz. Vamos à segunda. A segunda é facinho, é 0,11111, né? Isso aqui seria, então, o nosso x. Se eu puxar agora aqui 10 vezes, eu puxo 1 para frente, 1. E aí, o que eu tenho? Tenho uns para cortar e sobra quem? Aqui vai dar 9x, porque seria o 10 menos 1. E aqui o 1 menos 1 vai dar 1 nono. Né? Temos a segunda fração geratriz. Note que todo esse rolê aqui é um preparativo para a conta. É o que a gente chama de mise en place, né? A gente está fazendo o preparativo para a conta acontecer. E aí agora a gente vai para a terceira, que é 0,967
6, e agora isso é o x, né? E aí o que eu faço? Se eu puxar 10, isso aqui vai ficar 0,969696. Se eu puxar, ou seja, esse daqui de cima já não vai me ser útil. Já vou eliminar ele, já está caindo fora. Agora, para eu poder transformar isso para a gente continuar eliminando, eu tenho que puxar o 96 para frente. Então, eu vou fazer mais 2 zeros, que então vai ser vezes 1000. Para puxar 96 para frente, continuar 96 para trás, mas eu puxei 2 casinhas, então em vez do 10, mais 2 casinhas vira 1000. Dessa forma, corto aqui, e aqui fica o quê? 1000 menos 10 vai dar 990x, e o 96 vai ficar o 96. Aqui vai ficar, então, a última fração geratriz, 990, 96 sobre 990, tá a terceira fração geratriz. Agora sim a gente vai para a conta que nos importa, que é a primeira fração geratriz mais a segunda fração geratriz sobre a terceira fração geratriz. E aqui eu tenho que resolver essa de cima, né? E aí eu vou usar a mesma técnica que eu usei anteriormente. Como? Bom, como que eu faço para o 9 virar 99? Eu tenho que fazer ele vezes 11, né? Dessa forma, 109 sobre 99 continua quietinho. Aqui vai virar 11 sobre 99. E aí, dessa forma, o de cima fica com com o mesmo denominador, eu posso somar, e aí eu somo de cima, 109 mais 11 vai dar, então, 120 sobre 99, e agora isso dividido por 96 sobre 990. Eu tenho aqui uma divisão de frações, e como a gente já viu isso agora há pouco, numa divisão de frações, o que eu faço? Eu copio a primeira fração, e vezes o inverso da segunda. E aí, o que eu faço? Bom, aqui eu já vejo, ó, 99 em cima, 99 embaixo, né? Posso cortar isso daqui, e isso aqui, então, viraria o quê? 120 vezes 10 sobre 96. Porque aqui fica 1, e aqui ainda fica o 0, então fica 10. Bom, 1.200 sobre 96. Isso aqui eu posso ir simplificando, né? Divido por 2 vai dar 600, divido por 2 vai dar 300, divido por 2 vai dar 150, divido por 2 vai dar 75. E o 96 também, dividindo por 2 vai dar 48, dividido por 2 vai dar 24, dividido por 2 vai dar 12. E dividido por 2 vai dar... aqui vai dar 12. E agora aqui, não dá para dividir por 2 mais, mas dá por 3, que 75 por 3 vai dar 25, e 12 por 3 vai dar 4. Opa, não, peraí. Desculpa, gente, eu fiz uma besteirinha aqui. Qual besteirinha que eu fiz? Eu simplifiquei errado. Aqui vai dar... não vai dar 12, aqui vai dar 6. E aqui, então, vai dar... 3, beleza? É porque eu vou dividindo, vai chegar no 12, depois no 12 vai chegar no 6. E aí o 25 dividido não, 75 por 6, depois ali, vai dar 2 aqui, ó. Ih, eu tô viajando grandão. Aqui vai dar 2. E aí 25 dividido por 2 vai dar então os 12,5, que é a alternativa possível. Alternativa correta, letra A. E é isso. Bom, como eu disse para vocês, quando a gente trabalha com dízimas periódicas, eu não posso usar elas para fazer conta, mas quando eu trabalho com as frações geratrizes eu posso. Então, sempre que você estiver com uma dízima periódica e você precisa fazer conta com ela, converte ela numa fração. E aí só depois, no final eu preciso de decimal. Aí você divide só no final, beleza? Bom, é isso. Eu espero que você tenha curtido o vídeo. Eu sou CG, eu sou biólogo, sou botânico e estou aqui dando aulas de matemática.
matemática básica, como você pode ver, mas que pode fazer muita diferença para você ao assistir playlists de física, química, biologia, que eu também tenho aqui no canal. Aliás, se você está vendo um QR Code aqui embaixo, esse QR Code te leva para uma pasta num drive absolutamente gratuito, cheio de materiais muito bons para estudar matemática, química, física e biologia, e ainda se preparar para Olimpíadas, para vestibulares, para concurso e tudo mais. Bom, espero que vocês tenham curtido. Aguardo vocês no próximo vídeo. Até! E ai, por favor, curte, comente, compartilhem. Valeu, galera. Tchau, tchau.